Fala guerreiro, fala guerreiras, tudo bem? Hoje eu vou falar de um povo extremamente importante na história mundial. Eles foram desbravadores de várias partes do mundo, do extremo norte do planeta a países árabes e Europa, Rússia. E estudos mais atuais constataram que devia até ter contatos com países da América. Eu vou falar dos vikings. Bem, os vikings são os povos formados pelos países da Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca. Eram conhecidos como países nórdicos, porque são ao norte da Europa, né? A parte mais alta do planeta, a parte mais fria também. Ah, eram desbravadores, né? Como já são ditos na história. Eles eram altamente capazes de velejar com navios pequenos, né? Barcos de pequena população, pequeno tamanho, pequeno, pequena quantidade de mantimentos, e eles conseguiram ir longe com isso, né? Sobreviver somente com o mínimo. E aprenderam a navegar entre as marés, entre as direções do vento, a parte climática, com os pássaros. Eles foram estudando várias coisas, né? E desenvolveram sua própria forma de navegação. A mitologia nórdica, ela é muito conhecida, principalmente no meio assim do cinema, né? O deus nórdico mais conhecido é Odin, né? O maior de todos, né? Considerado o pai dos deuses. Odin era um homem mais velho, vivia no meio dos combates, né? Ele se sentia à vontade durante a guerra. Como toda mitologia tem seu lado diferente, obscuro e às vezes assustador, né? Ele era cego de um olho porque ele fez uma troca com um guardião chamado Mimir, que ele dando um olho em troca ele receberia toda a sabedoria do mundo. E assim ele fez. Ainda ficou 9 dias encravado numa árvore com a flecha no peito. E depois que passou esses 9 dias, ele recebeu todo o conhecimento e a forma que ele queria de saber do mundo, né? O reconhecimento que ele queria saber as coisas do mundo. Então ele fez isso para ser o homem mais sábio pelo mundo nórdico. E segundo a própria mitologia, ele cavalgava perante a guerra com um cavalo de 8 patas. Enfim, algumas pessoas falam, mas é absurdo. Gente, mitologia é absurdo. Não tem outro jeito. Bem, dele vieram vários outros deuses, né? Tem a Freyr, era a deusa da abundância, né? Minto, deus da abundância. Frigga, que era a deusa da fertilidade. Tyr, que era o deus do combate. Esse também era filho de Odin. Vidar, o deus da vingança, também filho de Odin. A mitologia tem muitas coisas parecidas com outras histórias. Eu até acredito que uma tem a ver com a outra em algum momento, ou despertou o interesse de construir, né? Mas toda a história tem o lado bom e o lado ruim, tem o filho bom e o filho ruim. Então, esse Vidar, ele era o lado negro, assim, da vingança, da maldade, né? Thor, que é o mais conhecido de todos, que era o deus do trovão. Bragi, que era o mensageiro. Desculpa. Esse Bragi, ele tem muito a ver com Cronos, tem muito a ver com muitas outras mitologias por causa do tempo, né? Ele era o deus da velocidade, do tempo, da informação. Então tudo, como eu disse, as mitologias têm uma forma de se interligar de alguma forma, né? A nórdica, a romana, a grega, elas de algum ponto se encontram com coincidências, vamos dizer assim. O Loki, que todo mundo conhece devido à série, né, os filmes que fazem, ele é um deus diferente. Ele era uma mistura de deus e gigante. E foi considerado o pai da mentira.
E dentre outros que tem, alguns não muito conhecidos, eu quero destacar a Hel, que era a deusa do inferno. Na visão deles, o diabo aqui era diferente do diabo que nós conhecemos no cristianismo, né? Era uma mulher. E ela era a filha do Loki. Na mitologia tinha vários mundos, né? Várias categorias de mundo. E os dois principais assim eram Midgard, que era a terra, o reino dos homens. Asgard, que era o reino dos deuses, que era acima das nuvens, onde eles viviam. E tinha o Niflheim, que era o inferno, que quem reinava lá era Hel, a filha do Loki. Nesse ponto o inferno é inferno, é tudo igual, né? Não muda. Porém o céu deles se chamava Valhalla. Valhalla. Porém não eram todos que iam para lá. Só iam homens que foram honrados, que foram guerreiros corajosos, que lutaram e combateram os seus combates, o bom combate, né? Mais uma coisa parecida com o cristianismo. E o pós-morte era lá num salão enorme, onde iriam passar o resto de sua, não vou falar vida porque já morreram, né? O resto de sua existência, regados de hidromel e combates infernais e intermináveis de espada. Que céu meio diferente, né? E no meio de tudo isso, eles tinham uma coisa que era um pouco parecido com o nosso Apocalipse, né? O lado obscuro do fim do mundo, vamos dizer assim, que era o Ragnarok. O Ragnarok ele era simplesmente o final para tudo, dos seres humanos, dos deuses, dos gigantes e tudo que fosse existir nessa mitologia. E seria uma espécie de batalha final. E nela sempre se destaca Odin como um dos maiores guerreiros à frente do combate. Bem, a mitologia nórdica, ela rendeu muita coisa hoje para os dias atuais, né? Ela rendeu filmes, livros, histórias. Algumas coisas da mitologia são usadas assim como até autoestima para as pessoas, né? A vivência, a competência, a coerência, a incoerência, o inverso, o invertido. Os deuses nórdicos, eles são muito parecidos, algumas coisas, com outras culturas, principalmente a cristã. E a cultura nórdica ela foi um pouco apagada e ofuscada pelo cristianismo. Os vikings, quando foram, vamos dizer assim, rebatizados, né? Vamos pôr essa palavra, para o cristianismo, eles meio que abandonaram um pouco a sua religião nórdica, né? Eles apagaram um pouco essa parte da história, achando que os deuses a qual eles sempre valorizavam era menor que o único Deus cristão. Eu já disse isso em outros vídeos, mas eu acho que o cristianismo tem essa mania ruim de superioridade às outras religiões, né? Assim foram com os índios, assim foram com outras culturas como maias e astecas. Enfim, o lado ruim da história é essa mania de pregação de um único Deus, né? E os deuses nórdicos, apesar da sua peculiaridade e do seu estilo diferente de ser, eram deuses com fortes personalidades, né? Odin, por ser o maior de todos, acho que é a maior referência, assim, né? O Deus do céu, o pai de todos, o supremo, né? Eu acho que isso assustou os cristãos daquela época, que começaram a entender como que era a,
a religião, principalmente quando os vikings começaram a ter um contato mais amigável, apesar das inúmeras batalhas e locais que eles saqueavam. O local que eles mais saqueavam eram os países cristãos na época. Inglaterra, algumas partes da Rússia, França, chegando até perto da Arábia lá. Só que aí na Arábia eles já tiveram contato com outras religiões, com outras místicas, né? E quando eles tentaram fazer essa formalidade de vamos parar a guerra, vamos viver em paz, vamos viver em comunhão, eu acho que começou tudo pela Inglaterra, né? Onde foi a primeira vivência, porque aonde eles moravam, nos seus países, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, são países muito gelados, né? Então, para viver de agricultura, pecuária, caça, pesca, era mais difícil. Eram períodos difíceis e longos períodos de neve, né? E os outros países, por ter um clima diferente da Europa, eles acharam que era melhor tentar viver lá por causa da maior abundância e do tempo mais firme. Apesar de haver neve, essas coisas, eles já estavam acostumados com os tempos mais difíceis. Eles queriam locais que havia mais conforto para as famílias, né? E a Inglaterra, acredito que foi o local que iniciou esse bom relacionamento, essa tentativa de bom contato entre os povos. E lá também foi onde começou a pregação do cristianismo. E nisso a cultura viking foi se apagando um pouco, né? Foi ficando de lado, foi ficando para trás. E, enfim, ela não se apagou, não se deletou do mundo, né? Ela existe. E eu acredito também que é cultuada ainda até os dias de hoje, né? Os dias de hoje ela consegue ser branda e até mais respeitada do que naquela época. Mas o mais importante é o legado deixado por esses grandes guerreiros, essa visão. E o mundo ele é grande para todo mundo, ele é capaz de compreender todo mundo com suas diferenças, né? E a cultura viking, até os dias de hoje, ela vive presente em jogos, livros, filmes e muitas coisas que as pessoas acabam resgatando, né? Existe uma música do Led Zeppelin que chama Immigrant Song. Quem quiser procurar e conhecer depois, eles contam totalmente a história dos vikings nessa música. Então, assim, nós, por sermos um país da América do Sul, não temos a cultura de entender um pouco essas coisas, até porque não tem a ver diretamente com a nossa história. Mas os países de origem inglesa, de origem alemã, de origem da Dinamarca, Noruega, Suíça, Suécia, países lá para cima tem maior respeito com isso, né? E eu acho isso super importante para mantermos a história livre, né? O presente é importante, mas o passado ele tem que ser lembrado tanto como coisas boas como coisas ruins, para a gente manter vivo a essência desses guerreiros nos dias de hoje, tá bom? Vida longa a todos, força e honra. Os